Nós vamos para o nosso quarto encontro do estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus. Nós estamos estudando o nosso módulo 1, a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Neste encontro, nós trabalharemos o significado de amar a Deus de todo o nosso entendimento. Nós estamos nesses primeiros encontros desenvolvendo o preceito que Jesus nos convida a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Nós trabalhamos nos 3 encontros anteriores de uma maneira geral, ressignificando especialmente a questão do temor a Deus para substituí-lo pelo amor a Deus. E vamos trabalhar cada item sugerido pelo Mestre. De todo o nosso entendimento, no próximo encontro de todo o coração e no seguinte de toda a nossa alma. E o objetivo desse encontro é refletir sobre o significado de amar a Deus de todo o nosso entendimento, compreendendo o sentido de sua presença amorosa em nossas vidas. Todo o processo da crença, da fé convicta que nós iniciamos a trabalhar no nosso encontro passado, ele será um exercício que começa na compreensão do porquê as coisas são como são. Sem compreender, como nós trabalhamos no nosso encontro passado, a fé convicta, ela é fruto do entendimento do sentido de todas as questões atinentes a Deus e ao Espírito em nossas vidas. Se nós não entendermos o significado da presença de amar a Deus de todo em nosso entendimento, não compreendermos o significado disso, não vai haver o desenvolvimento da fé convicta, fundamental para que haja religação com Deus, como nós trabalhamos nos nossos encontros passados. Então nós vamos hoje nos deter a essa compreensão, compreendendo a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Como de costume, nós vamos, no primeiro momento, fazer uma reflexão sobre o amor de Deus, a Deus de todo entendimento. Vamos fechar os olhos, busquemos entrar em contato consigo mesmo em essência, buscando sentir Deus dentro de si mesmo. Nesse contato profundo com a essência divina que cada um é. Busque sentir Deus dentro de si. Como você o sente? Qual o seu nível de compreensão da presença de Deus em sua vida? Em algum momento, você tem dúvidas de sua existência e do seu amor por você?
Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, seja verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Este é o momento de fazer uma primeira avaliação de como você sente Deus dentro de você. Como você o compreende dentro de si. Lentamente vamos abrindo os olhos, trazendo essas reflexões vivas em nós. Se desejarmos, anotemos sucintamente as respostas que vieram à nossa mente. Amar a Deus de todo o entendimento. Que significado podemos tirar dessa orientação de Jesus? É o desenvolvimento da dimensão do saber, conquistada pelo exercício do raciocínio e da reflexão, para compreender as diversas questões que denotam a presença amorosa de Deus em nossas vidas, de modo a desenvolver a fé convicta e a humildade para nos religar a Deus. No nosso encontro passado, nós trabalhamos basicamente duas virtudes, a fé e a humildade, que são as duas virtudes principais. É claro que toda virtude, ela não é estanque sozinha em si mesma, ela se associa a outras virtudes, mas a fé convicta e a humildade são as duas virtudes que nos religam a Deus. Assim como o orgulho e a dúvida nos desligam de Deus. A dúvida pode ser fruto de um processo de desconhecimento ligado ao materialismo, em que nós entramos no movimento de negar sistematicamente tudo que é espiritual, tudo que é divino. A pessoa tem um movimento de um processo de dúvida explícita em Deus. Ela desconhece totalmente porque o orgulho exacerbado faz com que ela entre nesse movimento explícito de rechaçar tudo que é espiritual, tudo que é divino. Existe um outro movimento que é implícito, que é o processo em que nós entramos num movimento também de dúvida, mas é uma dúvida crendo em Deus. Por mais paradoxal que possa parecer o processo, e é paradoxal mesmo, como que a minha pessoa pode duvidar crendo em Deus?
Porque, na verdade, a dúvida surge não de uma descrença explícita, mas de uma descrença implícita. Tem a ver com o Deus, o velhinho, o Deus antropomórfico, lá num céu distante de nós, que nós espíritas já não aceitamos essa ideia de Deus do ponto de vista objetivo, intelectivo, mas nem sempre no nível do coração, do sentimento, nós já ressignificamos essa visão de Deus. E aí acontece a dúvida na crença. A pessoa crê em Deus, mas é uma crença ainda não focada na fé convicta, mas em uma fé ainda não raciocinada, refletida e sentida. Aquela fé por tradição. A pessoa tradicionalmente acredita. Porque meu pai acreditava, porque minha mãe acreditava, porque todo mundo acredita, e a pessoa acredita, mas sem muita convicção. A proposta de buscar a fé convicta, ela é construída dentro de nós. Fé não é algo que a gente encontre porque alguém disse para nós que algo é assim. A fé é uma virtude construída dentro de nós. Como que nós vamos construir essa fé? Aí que entra toda a questão do raciocínio e da reflexão, tá? Humildando o nosso orgulho. Sem humildar o orgulho, humildecer o orgulho, nós não construímos a fé convicta. Nós vamos entender por que num raciocínio brilhante que Allan Kardec faz em A Gênese e no Livro dos Espíritos. Esse movimento da criatura humildecer o seu orgulho para poder, no nível profundo, entender Deus. Entender desenvolvendo a fé convicta, raciocínio, reflexão e sentimento, para que não haja mais nem o movimento explícito de descrença, nem o movimento implícito de descrença. Porque se eu creio em Deus, mas não ajo como um crente em Deus, o que está acontecendo comigo? Do ponto de vista objetivo, é como se eu não cresce. Concordo? Faz sentido? Faz sentido ou não? Porque a dúvida, o processo da descrença explícita, daqueles que se dizem materialistas, ateus, que não aceitam, rechaçam toda e qualquer ideia do Espírito, essa é um movimento de orgulho exacerbado. O orgulho exacerbado, ele produz esse tipo de descrença. Quando nós temos um movimento implícito, de dúvida, de descrença, o que acontece? Aquele orgulho exacerbado já foi, de uma certa forma, trabalhado. Mas a companheira da humildade para religar-se a Deus, que é a fé convicta, ainda não foi desenvolvida. Porque tem muita gente que aceita a ideia de Deus naturalmente, dentro de um processo de fé, mas ainda não a fé convicta. A fé convicta é aquele movimento de confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus, que nós trabalhamos na nossa encontro passado. Quando nós desconfiamos implicitamente
de que nós estamos em algum grau abandonados, em algum grau Deus não nos protege. Tá? Nós estamos falando em algum grau porque existe aquele grau exacerbado da desconfiança, da descrença, da dúvida explícita. Isso vem do orgulho extremamente exacerbado. A desconfiança implícita é quando nós não temos um movimento ligado à concepção profunda da providência e da previdência divina. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar, quando nós trabalharmos a questão de todo o coração. O que é o todo o coração? É trabalhar a questão da providência e da previdência. Mas não vai ser possível amar a Deus de todo o coração se nós não amarmos de todo o entendimento. O primeiro nível de solução das dúvidas, das desconfianças, será no nível do entendimento. Todo mundo está acompanhando o raciocínio, gente? Faz sentido? Tá? Desenvolver esse movimento de todo entendimento, que é exatamente a construção da fé convicta. A fé convicta se constrói pelo raciocínio, pela reflexão e depois o sentimento. Mas se não houver raciocínio e reflexão, não haverá sentimento. Então, quando Jesus fala que é amar a Deus de todo o entendimento, é necessário entender a magnitude divina dentro das nossas vidas, com base no raciocínio e na reflexão. Então, vamos ver como que isso vai funcionar na prática? Vamos para Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 2, os itens 5 a 7. Kardec faz um raciocínio reflexivo acerca da presença amorosa de Deus em nossas vidas, que é genial. Vejamos aqui. Lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. Então vejamos aqui as palavras sublinhadas, elas são chave para nós entendermos o que Kardec está raciocinando, está nos convidando a raciocinar e a refletir aqui. Ele primeiro fala das obras da natureza. O que nós observamos nas obras da natureza? Exatamente a providência divina. Esse assunto nós vamos trabalhar mais no próximo encontro, quando desenvolvermos o amor a Deus de todo o coração. Mas tudo teremos a providência divina, a sabedoria divina, num processo de harmonia em todas as obras da criação. Né? E nessa sabedoria que preside todas as obras da criação, há uma inteligência. Desconhecer que há uma inteligência por trás disso, como diz Kardec, é sustentar que há efeitos sem causa. Como que podemos ter efeitos sem uma causa anterior, sem uma causa prévia desses efeitos? Tudo tem uma causa. Tá? Se nós pegarmos esta cadeira aqui, essa cadeira que nós estamos sentados, essa cadeira é uma cadeira relativamente simples. É uma cadeira feita de
átomos de petróleo, né? De moléculas de petróleo. As moléculas de petróleo foram manipuladas por uma inteligência que, a partir das moléculas de petróleo, desenvolveram um polímero desse petróleo, e desse polímero veio um designer, uma pessoa especialista em desenhar objetos inteligentes, desenhou a cadeira para que nós pudéssemos estar sentados nela. Percebamos que, por mais simples que seja essa cadeira, ela tem uma complexidade em si mesma. Por quê? Ela é o efeito inteligente de uma causa inteligente. A causa inteligente é de um ser humano que pensou essa cadeira, projetou, e a partir do material petróleo produziu a cadeira. Ela pode ter sido feita até por uma máquina, mas se não houver o desenho, todo um trabalho prévio, não dá para se sair uma cadeira de nada. Ou alguém imaginaria que um dia as moléculas de petróleo não tinham nada para fazer, e aí de repente uma combinou com a outra. Olha, tem tanta gente precisando de cadeira para sentar, vamos virar cadeira? Aí outra gostou da ideia. Também quero virar cadeira. Aí começaram a cantar musiquinha, vamos virar cadeira, e juntaram até que viraram a cadeira. Alguém em sã consciência aceitaria essa ideia? De que um dia, por acaso, as moléculas resolveram virar cadeira e viraram, inclusive mudaram até de cor, né? Porque era preta, virou branca. Alguém imaginaria uma coisa dessa? Se eu falasse que essa cadeira criou-se a si mesma, ela é um efeito sem uma causa, todos, até se tivesse uma criança de 7, 8 anos, diriam, não, você está viajando na maionese, você está meio maluco. Porque não pode algo inteligente sair do nada. Moléculas de petróleo não pensam. Se moléculas de petróleo não pensam, como que elas, de repente, podem combinar umas com as outras e virar cadeira? Tudo certinho, tudo bonitinho, com designer anatômico, tudo bonitinho. Ninguém em sã consciência pensaria numa coisa dessa, né? Agora, é muito interessante. A ciência materialista, que propõe que todo efeito deve ter uma causa, acha que todo o universo surgiu só de uma explosão. Bum! O chamado Big Bang. E a partir dessa explosão surgiu tanta coisa inteligente que a gente fica de boca aberta, só de olhar. Inclusive quem desenhou a cadeira. Interessante, né? Quem desenhou a cadeira surgiu por acaso. Mas ninguém em sã consciência pensaria que a cadeira possa ter surgido por acaso. Simplesmente por uma combinação das moléculas de petróleo. Não é uma incongruência quando existem pessoas que admitem que seres humanos surgiram a partir de toda uma série de fenômenos formidáveis que aconteceram por acaso. Planetas inteiros, galáxias inteiras surgiram dessa maneira. Mas um simples objeto que pressupõe uma inteligência humana não pode ter surgido por acaso. É extremamente incongruente essa proposta daqueles que têm essa desconfiança, essa descrença explícita em Deus. Aqueles que negam totalmente, como
Deus como sendo uma coisa tão absurda que negam, rechaçam completamente. Como que pode algo inteligente ser absurdo? Absurda é a ideia. Nós acabamos de fazer um raciocínio muito simples. Absurda é a ideia de achar que uma cadeira, uma simples cadeira, possa ter surgido do nada. Um efeito inteligente de uma causa ininteligente. Se tem uma causa, um efeito inteligente, alguém automaticamente vai se remontar a uma causa inteligente. Qualquer coisa, esse relógio é um efeito de inteligente de uma causa inteligente. Ninguém imaginaria que esse relógio pudesse ter feito a ele mesmo. Por quê? Pressupõe-se todo um trabalho, alguém pensou muito bem antes de projetar esse relógio. Tudo que nós manipulamos, nós seres humanos, é o efeito inteligente de uma causa inteligente. Então, o raciocínio de Kardec começa por aqui, que nós vamos fazer esse raciocínio, essa reflexão na nossa vida, para poder construir a fé convicta. Então, continuemos aqui. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele é proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Então vejamos o que Kardec está refletindo aqui. Ele está falando das forças da natureza, que trabalham sempre da mesma forma. Os átomos se unem da mesma forma, os animais se multiplicam da mesma forma, os vegetais e assim. São forças mecânicas que geram tanto o funcionamento do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. O ser humano já tem o livre-arbítrio, e por isso que ele começa dizendo aqui que o homem movimenta o braço quando quer e como quer. Não é um processo automático, há um desejo inteligente por trás. Agora, isso tudo aqui, o que é? É efeito. Quando a ciência observa os efeitos, ela tem um raciocínio restritivo, reducionista. Que raciocínio é esse? Se tudo funciona de uma forma mecânica, tudo proveio de uma força mecânica. Faz sentido? Não faz sentido algum. Ao contrário, né? Não faz sentido algum. Porque se existe uma força mecânica a fazer com que haja o funcionamento, não significa que a causa dessa força
seja mecânica. Não foi o Big Bang, uma grande explosão e depois virou toda essa maravilha que nós temos. Depois do Big Bang, inclusive, saiu seres pensantes, que sentem, que pensam, que amam como nós. Vejamos a continuidade da orientação de Kardec, do raciocínio dele. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de si mesmas inteligentes, também isso é verdade. Mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Então vejamos, as forças, a lei da atração, todas as leis funcionam da mesma forma sempre, de forma mecânica. Mas que inteligência que criou essas leis que funcionam todas de uma maneira tão ajustada, tão perfeita? Como que pode o acaso gerar a perfeição? Faz sentido o acaso gerar a perfeição? Uma explosão gerar tudo que existe no universo de uma forma perfeita? É isso que a ciência terrestre diz, que tudo surgiu numa grande explosão. Então, uma explosão gerou efeitos inteligentes. É inteligente pensar assim? É, gente. É muito pouco inteligente pensar assim. Mas grandes cientistas, por causa do orgulho, pensam assim, infelizmente. Mas o orgulho exacerbado faz com que as pessoas não reflitam coisas pequenas. Então, como diz Kardec, essas forças, a aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Agora vamos ver o raciocínio que ele faz, comparando as forças da natureza com um pêndulo. Um pêndulo se move com automática regularidade, pêndulo de um relógio. E é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se, e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Apreciamo-la pelos seus efeitos. Olha que raciocínio genial. A gente vê aqueles relógios antigos que tinha, na época de Kardec era muito comum, hoje ainda existem alguns, que funcionam com pêndulo. O pêndulo ele tem uma regularidade, porque se não houver uma regularidade, o relógio estrambelha todo. Então ele tem uma regularidade, aquilo tudo para construir um relógio de pêndulo, são cálculos matemáticos que se faz para construir, para que o pêndulo ele se movimente em determinado prazo de tempo e ali naquele mecanismo as horas são marcadas com fidelidade. Então houve uma inteligência que calculou isso tudo. O pêndulo não é inteligente para saber que hora que ele movimenta para a esquerda ou para a direita. Não, agora eu vou para a direita, agora eu vou para a esquerda. Ele não é inteligente para saber isso. Agora, alguém poderia dizer que ele se move por ele mesmo? Seria inteligente falar isso? Não, ele resolveu mover-se e moveu, e move. Começa desde o metal, porque o pêndulo é de metal. O metal resolveu também virar pêndulo e virou relógio. Alguém em sã consciência pensaria assim? Ninguém em sã consciência pensaria assim.
Mas e o nosso planeta que gira com uma regularidade matemática, que são constantes matemáticas, em torno do seu eixo, se movimentando a uma velocidade estonteante, e nós nem percebemos que estamos aqui num planeta girando em torno do seu eixo numa velocidade que eu nem sei quanto é, e ao mesmo tempo girando em torno do Sol numa outra velocidade estonteante. Né? Isso tudo é por acaso? Alguém diria, não, a Terra de repente ela virou, ela achou que ela tinha que virar assim, porque senão vai torrar metade da Terra, metade vai ficar congelada. Aí o planeta resolveu fazer isso. Alguém poderia, em sã consciência, raciocinar assim? Ninguém raciocina assim, mas acha que tudo isso é mecânico, sem efeito, sem ter uma causa. Aqueles que têm essa descrença, essa desconfiança explícita em Deus. Continuemos com o raciocínio de Kardec. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando o relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Alguém sem consciência, nossa, mas que relógio inteligente. Ele sabe dar as horas direitinho. Ninguém fala isso, né? Agora, as criações divinas, as pessoas nem pensam no sentido da beleza da criação divina. Se a gente mergulhar no nosso corpo, cada detalhe foi muito bem planejado. Não para funcionar de forma mecânica como um relógio, muito mais complexa. Até detalhes nos dentes para que o alimento não penetre e machuque a nossa gengiva. Detalhes nos ossos para que determinados músculos se prendam em determinado local, que se for diferente daquele local, não vai funcionar. As vértebras, tudo funcionando perfeitamente. Alguém diria: mas esse corpo é orgânico e tudo que é orgânico funciona de uma forma automática. Mas, mesmo que seja forças biológicas, denota uma inteligência ou não? O corpo humano denota uma inteligência? Falar que esse corpo é inteligente por ele mesmo não é a mesma coisa que falar que o relógio é bem inteligente? Que não há um relojoeiro por trás do relógio? É a mesma coisa. Ninguém fala assim, porque seria ridículo, né, a pessoa falar assim. Mas ela fala que surgiu do nada. Se surgiu do nada, é o efeito inteligente sem causa inteligente. É a mesma coisa que a gente falar que o relógio é inteligente sem um relojoeiro. Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Por isso que a fé convicta ela é construída. O que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós estamos construindo um raciocínio e uma reflexão. A partir do raciocínio e da reflexão, quando nós compreendemos o sentido daquilo, abala quando algo surge diferente? Vai ser abalado a nossa convicção a partir desse raciocínio, dessa reflexão? Isso que é a fé inabalável que Allan Kardec fala, que nós trabalhamos no nosso encontro passado. A fé inabalável, que esse movimento em que você constrói o raciocínio, a reflexão, e aí você entende, você sabe que é assim. Não porque alguém falou para você, mas porque você sabe e sente no coração que as coisas são assim. Tudo isso vai desdobrar lá na questão da providência divina, do sentir Deus dentro de nós. Porque o sentir, ele só vai acontecer se nós tivermos a fé convicta.
Porque a fé cega, o que ela gera? A desconfiança implícita em Deus. Se nós desconfiamos implicitamente, o que vai acontecer? Enquanto está tudo bem, a gente acredita. Bastou acontecer qualquer coisa mínima que saia fora do que nós estamos acostumados, a fé balança. Por que ela balança? Porque ela não compreendeu a partir dos próprios princípios que nós acabamos de raciocinar. A pessoa não compreendeu que se Deus provê o universo inteiro, ela está abandonada? Está? Nós acabamos de raciocinar em torno da Terra, girando em torno do seu eixo, e ela girando em torno do Sol, como uma causa inteligente, um efeito inteligente de uma causa inteligente. Essa causa inteligente que faz com que o planeta funcione assim, com regularidade matemática, abandona as suas criaturas? Não abandona. Mas isso nós vamos trabalhar melhor no próximo encontro. Nós só estamos fazendo a ponte para entender que para sentir a providência divina e a previdência divina, para que nós possamos confiar na vida, é necessário entender como funciona a vida. Por isso a necessidade de amar a Deus de todo entendimento. É preciso, para você se entregar, é necessário compreender como a vida funciona. Então esse raciocínio que Allan Kardec faz aqui em A Gênese, ele nos remete a compreender como a vida funciona. E se a vida funciona de uma maneira tão regular, tão planejada, tão toda com uma regularidade, seguindo leis físicas, biológicas, químicas, magnéticas, elétricas, de todos os jeitos do mundo físico e as morais no mundo espiritual, essas leis todas funcionando com regularidade, significa o que no nível mais profundo? Quando a gente entende isso, a partir do raciocínio e da reflexão, nós sentimos-nos pertencendo ao universo. E o sentimento é de proteção, de aconchego, de um movimento tão acolhedor por parte das leis divinas, que não sobra espaço para quê? Para a dúvida. Não há mais espaço para a dúvida. Não há mais espaço para o orgulho de se colocar como autossuficiente. Faz sentido, gente? Porque nós raciocinamos e refletimos de uma forma tão intensa, tão construída, o raciocínio pelo raciocínio e pela reflexão, que ao entender isso, só sobra espaço para sentir no coração. Olha como Jesus era magnífico, não é, né? Quando ele fala de amar a Deus de todo entendimento, de todo coração, de toda alma, o que ele já estava falando lá 2000 anos atrás? Isso que nós estamos conseguindo fazer hoje, que é construir essa fé convicta com base no raciocínio e na reflexão, em que nós entendemos, mas não é um entendimento racional, intelectivo, é um entendimento com todo o nosso ser, porque isso que é verdadeiramente entendimento. Entendimento não é só... Não, eu entendi, faz sentido, é coerente. Isso é racionalização. Entendimento ele é raciocinado,
refletido e sentido. Aí você entende em profundidade Deus. E aí o que vai acontecer? A providência e a previdência divina se torna um processo tão natural de você se entregar a ela, né, que Jesus fala dos pássaros dos céus, dos lírios do campo. Há espaço para medo? Não há. No próximo encontro, nós vamos trabalhar a questão da providência e da previdência divina como um grande mecanismo de superação dos nossos medos. Porque só é possível superar os medos a partir dessa fé convicta em que nós trabalhamos o amor a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Continuemos aqui. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Então essa afirmação de Kardec aqui é magistral. Quando nós temos a revelação, o que propicia? Para aqueles que não aprofundam, propicia a fé cega. Alguém veio e falou que Deus existe. Então Deus existe. Agora, quando, além da revelação, você raciocina e reflete, e a partir dessas evidências, fruto do seu raciocínio e da reflexão, você entende, aí a revelação, que é importante, ela faz sentido e se casa com o entendimento. Aí gera fé convicta. Não é uma fé porque alguém falou que Deus existe, porque está lá no livro dos Espíritos que Deus existe, não. Porque eu raciocinei, eu refleti o sentido disso na minha vida, e ao refletir eu sinto que as coisas são assim. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem, e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstro raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? Olha que raciocínio magistral de Kardec. Raciocínio que os selvagens que entendem que existe um ser sobre-humano raciocinam com mais lógica do que os cientistas que hoje dizem que tudo surgiu do Big Bang e que a partir disso o acaso construiu todo o universo, construiu os seres pensantes que estamos aqui na Terra. A maioria não admite que existam outros seres pensantes fora daqui da Terra, muitos não admitem isso, e ficamos incrustados nessa visão tão mesquinha, tão pequena, que é mais, como diz aqui o Kardec, é menos lógica do que a dos selvagens. Porque como nós, nesse raciocínio que Kardec faz do relógio, que nós fizemos da cadeira, você sente que as coisas não tem como ser diferente disso. Já essas explicações pueris, sem raciocínio, sem reflexão, por causa do orgulho, muitos veem como se fossem sábias essas explicações. Mas, na verdade, é o que nós colocamos inicialmente. Assim como é a humildade e a fé convicta que nos religam a Deus, o orgulho e a dúvida nos desligam dele. E aí vamos lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Vejamos que a resposta dessa questão vai fazer muito mais sentido quando a gente reflete, quando nós raciocinamos, refletimos e sentimos Deus nas nossas vidas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Então vejamos, inteligência suprema. Tudo surgiu dessa inteligência suprema, que é o elemento causal de tudo que existe no universo. Com base nesse raciocínio, nessa reflexão que fizemos, nós vamos chegar a essa conclusão de estarmos envolvidos por essa inteligência suprema. Nós estamos aconchegados por essa inteligência suprema. Há espaço para medo quando nós nos sentimos aconchegados? Quando nós apenas sabemos que Ele existe, é uma coisa. Quando nós sentimos que Ele existe de todo o nosso entendimento, é outra bem diferente. Por isso que os primeiros cristãos tinham essa certeza exatamente. Eles não tinham uma crença em Deus. Eles tinham uma convicção da existência de Deus. Com base na reflexão do Evangelho de Jesus. Sem toda esse cancro que foi acrescentado para deturpar o Evangelho de Jesus. Naquela simplicidade, na pureza do observar as coisas, nós não estamos apenas refletindo 3 versículos do Evangelho desde o nosso primeiro encontro. As obras básicas vêm apenas explicitar tudo que já está ali. Quando Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus de todo entendimento, de toda a alma e de todo o coração e de toda a alma. E amar ao próximo como a si mesmo é semelhante àquele. Então é o que nós estamos estudando, já temos 4 encontros estudando isso. Que os primeiros cristãos faziam isso no nível do saber e do sentir, com raciocínio, reflexão e, sobretudo, sentimento, gerando essa profunda convicção, em que na convicção a pessoa se sente amada, ela sente a presença amorosa de Deus na sua vida, e que Deus nunca abandona nenhuma das suas criaturas, e que tudo o que acontece, todas as experiências, desafio que acontecem na nossa vida, acontecem para o nosso crescimento. Pelo menos é um convite. Se nós vamos crescer ou não, é por nossa conta. Qual a diferença dos primeiros cristãos para nós hoje? O que os diferenciava de nós? Na verdade, eu não vejo que seria porque eles estavam mais próximos de Jesus. É claro que a presença de Jesus nada substitui, mas não era a presença de Jesus em si que gerava a transformação, porque quantos se aproximaram dele, estiveram de frente a frente com ele e não aconteceu nada. Então a presença dele era impactante, sem sombra de dúvidas. Aqueles que conviveram com Jesus também. Agora, aqueles que estiveram com Jesus apenas em espírito e verdade, como, por exemplo, Silas, Timóteo, porque mesmo Paulo esteve com Jesus, desencarnado, mas ele esteve frente a frente com Jesus, que apareceu para ele na estrada de Damasco. Mas e outros como Silas, Timóteo, Lóide, Tito, Erasto, só para falar dos discípulos de Paulo, fora outros de João, de Pedro, eles não viram Jesus, apenas por estar ligado com aqueles que viram que era diferente. Eu não vejo isso. Eu vejo simplesmente com um movimento de estar abertos. Aí tem a ver com isso que você colocou, sim. A sociedade ocidental criou-se todo um processo de cálculo. É uma sociedade extremamente calculista.
Então, é tudo em cima de vantagens materiais, que na época não havia nenhuma. Ser cristão na época, aliás, se for levar em consideração as perseguições, era desvantajoso e não vantajoso. Então, era por causa de uma ideia que realmente transcendia aquilo que as pessoas estavam acostumadas e que fazia sentido profundo na vida delas. É o que nós estamos buscando aqui nesse grupo, com esse estudo reflexivo. Porque se a ideia de Deus não faz sentido na nossa vida, a proposta de Jesus não faz sentido na nossa vida, ela não gera convicção, ela não gera transformação, ela não gera a fé inabalável que Kardec coloca. A pessoa acredita, pero no mútil, como dizem nossos irmãos hispânicos. Na hora do testemunho, a pessoa só de pensar num testemunho, ela treme nas bases. Por que treme? Porque o processo é puramente intelectivo, não é sentido profundamente no coração, a partir do raciocínio e da reflexão, para que ela se sinta acolhida e aí sim, ela se entregue totalmente. Porque só é possível sentir a presença de Deus em nossas vidas, de que forma? Quando nós nos entregamos plenamente. Aí a gente sente pela convicção, e aí se entregar às feras de 4 patas ou de 2, é na mesma. Os primeiros cristãos não se entregavam cantando aos leões. Nós não podemos nos entregar aos difamadores cantando hosanas a Jesus, porque temos convicção. Nós não podemos nos entregar aos testemunhos, que são as experiências de desafio da vida, cantando hosanas a Deus e a Jesus, porque temos convicção. É isso que é o significado da presença de Deus na nossa vida. Por exemplo, um ente querido nosso desencarnar aqui agora, pode acontecer? Pode, na vida de todos nós. Mas aquele que tem uma fé ainda não convicta, ele já fala, Deus me livre, comigo não. Como se isso fosse acontecer só na vida dos outros. Na vida dele precisa ter privilégios. Se não houver privilégios, não é válido. Por quê? Porque não há uma entrega plena a Deus. Por que não há uma entrega? Porque não há ainda a convicção. Por isso a necessidade de construir a fé convicta, como nós estamos falando. A fé não é algo que se encontra pronto, como muita gente pensa. Existem as pessoas que têm fé e as que não têm fé. Não é bem assim. Ela é construída ou não dentro de nós. Aí, a questão da evolução espiritual conta. É claro que os primeiros cristãos já eram espíritos mais maduros que a grande maioria da população da época. Porque ter essa convicção profunda é preciso maturidade espiritual. Assim como, por exemplo, hoje no movimento espírita. Não é qualquer pessoa que se aproxima do movimento espírita e se entrega totalmente a ele. É preciso maturidade do senso moral. Isso Kardec já diz lá nas obras básicas. Então, essa maturidade do senso moral, ela também é construída. Porque aqueles que já vêm com ela, quando que eles construíram? Encarnações anteriores. Qual é a proposta da doutrina espírita? Fazer com que espíritos superiores se tornem anjos? Não, Não é essa a proposta da doutrina espírita. Porque os espíritos superiores estão na dimensão espiritual, trabalhando na dimensão espiritual para a sua evolução, e cada um ao seu tempo vai se tornar espírito puro. O objetivo da doutrina espírita é nós construirmos essa maturidade do senso moral.
Não vamos esperar já estar prontos para aderir a uma fé convicta nesses níveis que nós estamos trabalhando. Vamos construir essa fé aqui agora, no nível evolutivo que nós estamos. Esse é o grande compromisso da doutrina espírita e é o grande compromisso do Projeto Espiritizar com esse estudo reflexivo sistêmico. Porque é nós amadurecermos moralmente, trabalhando em nós o raciocínio, a reflexão e o sentimento. Porque senão nós vamos ficar sempre naquela cultura desculpista, mas eles eram eles. Eles tinham evolução, nós não temos. Mas quando que nós vamos construir? Né? Sim, os primeiros cristãos eram espíritos mais maduros do que a grande maioria, sim. Nós também podemos estar dentro desse mesmo rol. Só estarmos mais maduros que a maioria da humanidade e não ficar no movimento desculpista de não construir em nós, porque nós ainda não temos evolução suficiente. Nós estamos aqui exatamente para evoluir, para construir essa evolução, essa maturidade. Aí a gente sai do desculpismo para assumir a postura responsável. Nem culpa por não ter ainda aquela fé convicta, profunda, de poder se entregar a um leão, se fosse o caso, que não é o caso nosso, mas ter essa fé, nós ainda com certeza não temos, nenhum de nós. Então, nem sentir culpa por isso, nem se desculpar por, não, mas isso é porque eles tinham, nós não temos. Quando que nós vamos começar a construir? Aqui e agora. Essa é a proposta. Aqui e agora começar a construir tudo isso dentro de nós. Faz sentido, gente? É a grande proposta da doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita ela tem toda uma série de raciocínios, de reflexões, que é para quem? Para quem que precisa de todo esse raciocínio, essa reflexão? O espírito imaturo. Porque o maduro já trouxe, já construiu, e aí basta o evangelho com a sua pureza e simplicidade, sem muitas construções mentais. Para o espírito maduro basta. Já bastou para Silas isso, para Timóteo isso, para João e para todos aqueles que seguiram Jesus no primeiro momento e os que seguiram no segundo momento até o ano 300. Para nós hoje, bastaria isso? Por que nós fazemos estudo reflexivo do Evangelho de Jesus? Porque nós ainda somos espíritos imaturos, necessitando ainda de raciocinar, refletir para poder sentir. Não dá para a gente já ir direto para o sentimento, porque nós não fizemos ainda o raciocínio e a reflexão que os outros já tinham feito. Faz sentido? Exatamente esse é o grande sentido de nós fazermos exegese psicológica do Evangelho, fazermos estudo das obras básicas em sintonia com o Evangelho, para construir essa convicção perfeitamente possível aqui e agora. Porque senão nós ficamos acomodados ao nosso passado e não trabalhamos o presente para um futuro melhor. Então, o nosso presente é construir isso tudo para que na próxima encarnação a gente nasça com essa fé natural, totalmente trabalhada em nós. Por enquanto, ela é construída no dia a dia por cada um de nós. Na questão 4, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então nós fizemos até agora todo um raciocínio e uma reflexão em torno da questão da causa e do efeito. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa,
e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então a teoria, por exemplo, aceita pela ciência, desconhecendo até o princípio que todo efeito tem uma causa, que tudo surgiu do Big Bang, que foi uma grande explosão. E mesmo se o Big Bang fosse uma teoria válida, de onde surgiu toda a matéria que explodiu no Big Bang há 15 bilhões de anos atrás? De onde surgiu toda essa matéria? Agora, não é nem isso o principal. É uma explosão de uma matéria produzir fenômenos inteligentes em todo o universo. Calcula-se que o universo tem em torno de 200 bilhões de galáxias. Então, uma explosão produzir efeitos inteligentes aos bilhões. Faz sentido, gente? Será que é uma coisa inteligente? É a mesma coisa que a gente pegar um dicionário, vamos pegar um Aurélio desses bem grossão e vamos pôr uma bomba dentro do Aurélio, do dicionário, não do Aurélio autor, no dicionário, tá? Vamos pôr uma bomba no dicionário, bem no meio dele, e vamos explodir. E vamos imaginar que as palavras vão sair do outro lado formando frases, poesias, contos, uma série de poesias de Castro Alves. Alguém acreditaria que vai ser possível a gente explodir o dicionário e as palavras e unirem-se uma ou outra e formar poesias dignas de um Castro Alves? Não faz sentido. Agora, como que esse universo perfeito, que funciona de forma perfeita, surgiu numa grande explosão, produzindo efeitos inteligentes para todo lado, inclusive seres pensantes e seres que sentem como nós, seres sencientes como nós, né? Então, basta esse raciocínio, não há efeito sem causa. Só não confia plenamente, se entrega a essa energia amorosa chamada Deus, aquele que cultua o orgulho de uma forma exacerbada, intensificada. E aí se coloca como autossuficiente e que não precisa dessa coisa chamada Deus que as religiões inventaram, como muita gente fala. Na questão 5, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Vejamos, quando o ser humano se torna, entre aspas, inteligente, civilizado, ele começa a duvidar. Mas lá no fundo, todos, instintivamente trazem em si a noção da existência de Deus. Vejamos a resposta, a de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Se nós somos criação divina, o divino está implícito em nós. Então, mesmo que seja instintivamente, vamos lembrar lá da fala de Lázaro. No início, o homem é instinto. Mais avançado, ele corrompe os instintos. É a fase que a humanidade ainda se debate. Mais avançado, ele é sentimento. É a fase que nós estamos sendo convidados a desenvolver. A sair da corrupção dos instintos para poder realmente sentir Deus, que isso é o princípio de tudo, porque sem isso não vamos avançar para lugar algum. Sentir Deus em nós, sentindo-nos criaturas divinas que se entrega a essa presença amorosa. Aí tudo mais vai fazendo sentido na nossa vida e vai sendo construído. Sem essa primeira construção de superar essa corrupção do instinto, nós não vamos avançar. Na questão 8, o que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Na época de Kardec,
A teoria do Big Bang ainda não tinha sido desenvolvida, mas já havia essa teoria de que tudo foi uma combinação fortuita da matéria, né? E é o acaso que gerou tudo. Vejamos a resposta. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Então nós estamos há 1h e pouco refletindo exatamente isso. Que não é possível essa teoria, a não ser para aqueles que tiverem uma debilidade mental, para acertar uma teoria dessa, né? De que muita gente aceita como verdadeira. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Há um cientista, um escritor inglês, melhor dizendo, que faz palestras, escreve livros e faz palestras pelo mundo afora, que ele fala que tudo que existe na natureza surgiu de um formidável acaso. Agora é interessante, né? Se é formidável, como que pode ser acaso? Acaso é você pegar uma moeda, jogar para cima e dizer, vai cair 100 vezes cara e depois 100 vezes coroa. Será que isso é possível, se a moeda não estiver viciada? Isso seria um acaso formidável, né? Uma coisa bem simples. Agora, imagina um acaso formando um universo inteligente. Um universo que é um efeito, melhor dizendo, um efeito inteligente de uma causa inteligente. Então, esse acaso só pode ser formidável. E se é formidável, não é acaso, né? É o que Kardec raciocina aqui. Na questão 9, ele pergunta, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então vejamos aqui a grande causa do desligamento da criatura do Criador, o orgulho, né? O orgulho que leva a esse sentimento de autossuficiência. Eu sou o máximo, eu sou o cara, eu sou todo-poderoso. O ser humano que pensa assim, ele se ilude nesse movimento de negar Deus, né? Mas é uma infantilidade, um processo assim, que faz com que todo espírito forte, entre aspas, um dia experimente uma grande fraqueza e se renda e se curve à sabedoria divina, que não vai fulminá-lo, porque, claro, o Criador entende a criatura incipiente. Deus não fulmina nenhum de nós, mas criou leis que nós não podemos, não há como nós derrogarmos. E o mau uso do livre-arbítrio nessa negação sistemática necessariamente levará a pessoa ao sofrimento. E quando surge o sofrimento, não há orgulho que resista a esse sofrimento. E aí a pessoa se curva à ideia de Deus. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. O grande questão que ainda
gera aversão a Deus é aquele Deus antropomórfico que nós estudamos no nosso primeiro encontro. Muita gente que ainda não raciocina nem reflete como nós estamos raciocinando, rechaça esse Deus. Esse Deus realmente não existe, nem nunca existiu. E como diz Kardec, qualquer que seja o nome, consciência cósmica, Deus, Jeová, seja lá que nome for, é uma grande inteligência criadora de todo o universo. Essa energia que é Deus, em espírito e verdade, como nós vamos ver no nosso próximo encontro. Por isso é fundamental que cada um de nós humildeça o próprio orgulho, reconhecendo a própria fragilidade e ausência de autossuficiência, de modo a crer em Deus para poder senti-lo no coração, buscando realizar esforços para se aproximar dele. Somente assim sentiremos a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Então, sentir essa presença amorosa é fruto desse raciocínio, dessa reflexão, para poder realmente nos entregar ao poder divino, entregar a presença amorosa de Deus em nossas vidas. É o grande compromisso consciencial que nós temos. O compromisso de nos aproximar de Deus é a missão do Espírito imortal, que nós vimos lá no nosso segundo encontro. Essa grande missão de trazer cada vez mais essa verdade dentro de nós, nos aproximando de Deus, a partir da construção dos seus próprios atributos na nossa vida. Percebamos que nós fizemos raciocínios e reflexões, mas se nós aprofundarmos no pensamento, nós vamos sentir que é profundamente consolador tudo isso, não é? A gente raciocinar e refletir e sentir em nós mesmos essa realidade é muito consoladora, né? Porque fala-se muito em consolação, mas o que é consolar? Só é possível consolar-se quando se entende e se compreende. Não é o entendimento intelectual, é a compreensão aqui no nível do coração. E quando há essa compreensão, aí se entrega plenamente, com convicção de que aquela experiência, desafio, na nossa vida é um convite ao aprendizado. E isso é profundamente consolador. Vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva de tudo que nós vimos. Vamos fechar os olhos, buscar manter a nossa mente atenta, evitando a sonolência, apesar do avançado da hora, mas buscar o contato com nós mesmos em essência. E nesse contato com você mesmo em essência, busque sentir o conteúdo estudado neste encontro. Tudo que nós refletimos, que nós raciocinamos para poder sentir. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Esse conteúdo é algo objetivo, aplicável na sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma a sua ligação com Deus? Caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos um pouco mais sobre as virtudes que nos religam a Deus, a fé convicta e a humildade. Busque sentir a fé e a humildade dentro de si. Como você as sente? São virtudes que você tem construído dentro de si mesmo? A partir do entendimento das questões apresentadas, houve uma ampliação dessas virtudes? Mesmo que minimamente você percebe que essas virtudes estão mais trabalhadas dentro de você mesmo, a fé convicta e a humildade para se entregar à presença amorosa de Deus em sua vida? Você compreendeu a necessidade de fazer exercícios de humildade para poder sentir a presença de Deus a partir de suas obras? Como estão esses exercícios em sua vida? Você tem praticado exercícios de humildade, de entrega real a Deus, para senti-lo no coração? Como você sente a sua vida aplicando esse conteúdo estudado no encontro de hoje? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Busquemos o sentido de todas as respostas, trazendo-as bem vivas na nossa mente, para que faça sentido pleno em nossas vidas. Com essas respostas no coração, vamos abrir os olhos, sentindo-as como um roteiro para a nossa vida. Aqueles que desejarem podem anotar as respostas.